que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar com vocês. Douglas, vamos lá. Geralmente, como eu falei, na quarta-feira a gente vê um pouquinho de aceleração nas negociações. Opa, perdemos a imagem do Douglas. Douglas, você ainda está com a gente? Tô sim, me ouvem? Opa, te ouço sim, Douglas. Você ouve a gente? Ouço normalmente, ouço normalmente. Vamos lá. Certo, vamos lá. A imagem do Douglas está de volta. Podemos voltar com o Douglas aqui, então, na câmera 2. Douglas, diga lá. Nessa quarta-feira, como é que a gente chega, então, com a dinâmica de negociações para o mercado do boi? Como que a gente vê os preços no físico, nas principais praças? Olá, Letícia, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente vê que o mercado físico está bem firme nos últimos dias. A indústria sentiu aí a falta de oferta de pasto. A gente vive um período muito seco. Já era esperado, né, sem boi de pasto. A gente está na entre-safra, mas a sequidão acabou agravando essa situação. E a concentração de animais de coxo, pelo que tudo indica, está mais próximo aí de meados, final de setembro e outubro também. Então, para a indústria conseguir aproveitar essa boa janela de margem que ela está tendo da exportação, ela acabou pagando preços mais firmes, né? Há 15 dias a gente tinha preço ao redor aí de 230 de balcão, depois foi para 235, depois 240. Hoje os preços de balcão estão mais próximos aí de 245, 240, 245 na maioria dos casos. Já teve pontualmente o 250 para a indústria conseguir se abastecer um pouco melhor. A gente vê que alguns estados estão com uma oferta mais enxuta, como é o caso do MS, né? Lá a pecuária já saiu de cena há algum tempo, a pecuária já é mais tradicional também. A área de eucalipto já tomou boa parte das áreas de pasto, então a seca e esse cenário deixa o cenário mais complicado lá, né? A situação mais complicada, mas a gente vê que em alguns estados como Minas, Goiás, São Paulo, há confinamentos que têm alguma concentração de animais para sair entre o final de setembro e o início de outubro. Você tocou num ponto, Douglas, a respeito do mercado físico aqui em São Paulo, né, que a gente vê negócios rodando a R$ 245, e pontualmente no 250. Eu ia perguntar isso, se a gente já vê ali beliscando os 250, e quais são as chances da gente ver cravar os 250, então, como o próximo passo? Bom, os 250 já aconteceu, né? Não é um próximo passo, ele já é uma realidade. Alguns frigoríficos pagaram para alguns pecuaristas ou outros, justamente para suprir alguma necessidade imediata, algum buraco, né? A gente tem que ter ciência que a indústria também aumentou os abates nos últimos dias. Ela está vendo a margem dela maior. A gente tem uma boca da indústria que está muito grande agora, com o mercado doméstico também relativamente enxuto. Então, os 250 já aconteceu para alguns pecuaristas, possivelmente nesse patamar tem algum volume maior, é um número que a gente costuma dizer um número mágico, né? O pecuarista gosta, é um número redondo, é uma margem também bem atrativa, né? Então, a indústria batendo aí cerca de 20, 30% a mais para aproveitar essa margem, possivelmente nesses preços devem surgir alguma oferta também. Um ponto que a gente está destacando bastante, né, mas que é pouco falado, é essa equalização de oferta e demanda. Né? No momento de euforia como está agora, os preços do mercado futuro oscilaram bastante, estão num patamar bem alto, é um patamar atrativo para o pecuarista comprar proteções, né, ter proteções aí da sua boiada no físico. Por quê? Porque tem uma euforia no futuro, o físico andou, está firme, mas o ágio do mercado futuro em relação ao mercado físico é grande, então ele consegue ter proteções contra oscilação de uma maneira bem tranquila, simples, né, com os custos atrativos agora. Principalmente para setembro, bem atento em relação a essa concentração de ofertas no confinamento. E Douglas, em relação a esses preços no mercado físico, a gente está vendo aqui, inclusive para o novembro, a gente está aqui quase nos 260. Estou com a tabelinha da B3 aberta aqui, estamos no 259,80. É importante, então, que o pecuarista se utilize dessas ferramentas justamente para não se comprometer, né? Isso, esse é o preço do mercado futuro, né?
É o que a B3 está estimando, a Uhum, expectativa dos participantes para o mercado futuro. O mercado futuro nada mais é que a estimativa, a expectativa de todos os players para os 5 dias últimos dias de cada fechamento. Hoje uhum. a arroba aqui está em 245, né, preço de balcão, então a gente tem um ágio de R$ 15 pensando para outubro, pensando para novembro, né? Então é um preço atrativo, né? Esse preço possivelmente cobre o custo de produção e cobre a margem também do pecuarista. Quando a gente olha para o último relatório do IMEA, a gente vê que o levantamento de julho mostra uma oferta de animais confinados 57% acima ano contra ano. Então, assim, por mais que a indústria esteja batendo em 20, 30% a mais, a gente tem que ficar de olho também nesses 57% a mais de animais confinados, né? Isso de capacidade estática. Sempre tem aquele semi-confinador, aquele confinador de pequeno, médio porte, que é mais difícil de mapear. Então, o mercado futuro está dando uma colher de chá, dando uma boa oportunidade para quem não se protegeu, olhar para essa ferramenta com bons olhos e fazer a lição de casa. E a gente tem horizonte, Douglas, para que esses preços caiam, que a gente, você comentou, né, da entrada de animais de coxo futuramente. Pode ser que esses preços tenham alguma queda ou não? A gente deve seguir vendo altas, ainda que de repente seja a conta-gotas, pelo menos nessa finaleira de ano de 2024. Seria ótimo se os preços só subissem, né? Seria um maior propulsor de negócio para toda a cadeia da pecuária, né? Insumos, genética, para os assessores do mercado ligado ao agro também, para os prestadores de serviço. Então, seria ótimo se só subisse. Mas o mercado, até mesmo dentro de uma tendência de alta, é feito de dentes de alta e baixa. Então, dado que ele tem subido aí desde o dia 20 de setembro, num momento só de alta, ou seja, numa pernada inteira de alta, possivelmente ele deve ter alguma correção antes de voltar a subir mais. Acho que em médio prazo essa tendência é forte, possivelmente a gente vai passar aí numa virada de ciclo, um momento de seca, né? Mas possivelmente essa oferta mais concentrada para outubro e setembro, quando acontecer alguma normalização, alguma regularização das chuvas também, a gente pode ter algum movimento de correção para esse mercado possivelmente buscar outros patamares adiante, uns meses adiante, né? Mas a gente já viu uma grande pernada de alta, possivelmente deve ter alguma correção em breve antes dele voltar a subir mais. E no físico, Douglas, a gente falou um pouquinho, né, sobre os preços aqui para o estado de São Paulo. Como que a gente está vendo os preços também em outras regiões do país? A gente viu o diferencial de base entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, dá uma estreitada. Como é que a gente está vendo isso no dia de hoje? Pois é, São Paulo a gente vê esses preços ao redor de 245, já o 250, alguns casos particulares, pontuais, né? Só que o diferencial de base está relativamente dentro de uma tendência ok. Quando a gente olha aí para Minas, Mato Grosso do Sul, Minas, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, está seguindo uma tendência histórica. O que está fugindo dessa regra é justamente o Mato Grosso do Sul, né? Então, aquela diferença que a gente tinha de boi de São Paulo para Mato Grosso, ela está praticamente invertida, né? A gente vê um diferencial de base positivo para Mato Grosso do Sul, o que não é comum. Então, o preço lá está mais caro que aqui, enquanto os demais estados estão seguindo uma boa dinâmica histórica em relação à diferença, né, do preço da região para São Paulo. Uma vez que São Paulo é uma das maiores praças exportadoras e a maior praça consumidora também. Certo, Douglas, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando aqui o mercado e você e todo o time da Radar são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu me agradeço mais uma vez pela oportunidade. Contem conosco. Um abração. Tá aí, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Então, o que a gente tem aqui de dados? A gente tem o mercado físico aqui para o estado de São Paulo na casa dos R$ 245 balcão para o preço da arroba. Alguns negócios já realizados nos R$ 250, o que é bastante importante. E principalmente, a gente vê os preços futuros, né? Os contratos na B3 andaram bastante, a B3 bastante otimista. Então, eu estou até aqui, ó, eu vou pegar a minha colinha aqui para abrir com vocês
a gente estava falando do contrato novembro, por exemplo, em R$ 260. Então, se a gente tem o físico aqui para São Paulo em 245, tem um ágio aí de R$ 15. Ou seja, essa é uma hora que o pecuarista que está descoberto é o momento de fazer aí uma ferramenta utilizar de uma ferramenta de proteção a custos mais baixos, né? Para poder aí não perder o bonde, não perder essa chance aí de estar ali coberto caso aconteça alguma coisa, já que a gente tem aí essa diferença bastante grande. No médio prazo, segundo o Douglas, a gente deve ver esses preços se mantendo em alta, mas é claro que, segundo ele, em todo o mercado a gente tem esses dentes de serrote, né? Então a gente deve ver alguma correção aí de preços no meio do caminho para que volte a subir, ainda que seja movimento de conta-gotas, mas fato é que a gente vê os mercados futuros bastante otimistas, ou seja, você pecuarista, trate de fazer aí a sua proteção. E por falar em preços, Renan, por gentileza, os preços na tela. Estamos aí então, contrato de setembro estável nesse momento na B3, a Bolsa Brasileira, valendo R$ 248,70 arroba. O outubro a gente vê alta de 0,81%, valendo R$ 256,70 o arroba. O novembro, como eu comentei ali, ó, cravou R$ 260 arroba, com alta de 0,97%. E o boi gordo, o referencial do CPEA para o estado de São Paulo, está com a arroba cotada a R$ 241,80, com uma alta de 1,85%. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.